Estudo Bíblico Neemias 3. Começando pelo extremo nordeste da cidade, em sentido anti-horário, Neemias relaciona 8 diferentes portões e suas seções anexas de muro, junto com os homens que o reconstruíram. Pela ordem foram: Porta das Ovelhas, extremidade nordeste; Porta do Peixe, norte; Porta Velha, extremidade noroeste; Porta do Vale, extremidade sudoeste; Porta do Monturo, sul; Porta da Fonte, extremidade sudeste, perto do tanque de Siloé; Porta das Águas, leste, perto de Ofel; e Porta dos Cavalos, leste, perto do templo. Esse capítulo sublinha um importante tema nos livros de Esdras e Neemias. O povo de Deus como um todo, e não somente os líderes, são vitais para a realização do propósito divino da redenção. O povo de Deus inteiro trabalhou em conjunto na reconstrução dos muros. Clero e corpo laico, artífices e negociantes, aldeias e famílias, cada grupo contribuiu para a conclusão do todo. Efésios 4:16. Verso 1. Porta das Ovelhas. Em algumas versões, Porta do Gado. Porta de entrada e saída dos rebanhos para o culto do templo. Os sacerdotes deram início à reconstrução dos muros por esta porta. Por ser a primeira parte da obra e por ser vinculada aos sacrifícios, foi consagrada. A dedicação só veio depois de tudo terminado, capítulo 12, verso 27. Para a igreja atual, podemos dizer que essa porta é uma figura de Cristo, ou seja, a porta da salvação. João 10, versos 7 a 9. Verso 3. Porta do Peixe. Porta de entrada e saída de comerciantes de peixes que vendiam peixes num mercado próximo, fora dos muros. Pode ser figura da porta da evangelização, já que somos chamados para sermos pescadores de homens. Mateus 4:19 e 13, versos 47 e 48. Essa porta precisou ter suas fechaduras restauradas, o que pode representar o cuidado com a sã doutrina. Somente a palavra, ministrada com fidelidade e unção, pode evitar que o mundanismo tome conta da igreja. Verso 5. Seus nobres, porém, não se sujeitaram. Embora houvesse um notável quadro de unanimidade, também se observa realisticamente que nem todo o povo estava em harmonia com a ação do Senhor através de Neemias. Verso 6. Porta Velha, ou Porta de Jexaná, nome da vila para onde dava. Pode-se compreender como a porta da doutrina, a base da fé e da prática firmada na palavra de Deus, as veredas antigas, ou o bom caminho, Jeremias 6:16, Provérbios 22:28. A igreja precisa ser referência espiritual, ética, moral e doutrinária para o mundo. 1 Timóteo 3:15, Efésios 5:27, Hebreus 11:10. Precisamos ser sal e luz. Mateus 5, versos 13 e 14. Verso 10. Defronte da sua casa. É provável que outros, tais como Jedaías, tivessem trabalhado em seções próximas das suas casas. Verso 12. Suas filhas. As mulheres ajudaram na obra, na igreja segundo o propósito de Deus. Cada membro tem sua função. 1 Coríntios 12, Romanos 12, de 4 a 8. Verso 13. Porta do Vale. Essa porta dava saída para um vale ao lado oeste de Jerusalém. É mencionada também em 2 Crônicas 26, 9. Foi por essa porta que Neemias iniciou sua inspeção, capítulo 2, verso 13. Espiritualmente, o vale pode significar a atitude de descer à presença de Deus, como o profeta Ezequiel. Sai ao vale e ali falarei contigo. Ezequiel 3, 22, 23. O vale pode ser um lugar de lutas e batalhas. Juízes 7, 1, 1 Samuel 17, verso 3 e 48 a 51.
E para vencê-las, precisamos descer ao vale da oração e da adoração. Salmo 51, 17. Verso 14. Porta do monturo. Essa porta só se abria para fora. Era por ela que se jogava fora o lixo. Para nós, esse lixo pode ser o pecado, maus procedimentos, mau testemunho, intrigas, as obras da carne, Gálatas 5, versos 19 a 21, que precisam ser despejadas para fora com a autoridade do Espírito Santo. Pecados ocultos são lixos guardados nos depósitos espirituais. O caminho é a confissão de pecados com o abandono de sua prática, genuíno arrependimento. Provérbios 28, 13. Verso 15. Porta da fonte. Ficava próxima a uma fonte. Estudos indicam que se tratava da fonte de Siloé ou Selá, pois ficava próxima ao jardim do rei. Em João 9:7, vemos o episódio em que Jesus mandou o cego se lavar no tanque de Siloé, sendo ele curado. A porta da fonte tem ligação com a porta velha da doutrina. A fonte propriamente dita é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fonte do saber e do entendimento. Ela é viva e eficaz, atinge a parte espiritual, emocional e física do homem, apta a discernir pensamentos e intenções. Salmo 119, 105, Provérbios 2, verso 6, Provérbios 4, versos 20 a 22 e Hebreus 4, versos 12 e 13. Verso 26, Porta das Águas. Ficava a leste da cidade, de frente para o vale de Cedron e para a principal fonte de água, a fonte de Gion. As águas representam a presença, o enchimento do Espírito Santo. João 7, versos 37 a 39. Isaías 12, verso 3. Verso 28. Porta dos Cavalos. No lado nordeste da cidade. Há diversas referências a essa porta no Antigo Testamento, segundo Reis 11:16, segundo Crônicas 23:15, Jeremias 31:40. Como o nome da porta sugere, por essa porta entravam os cavalos do rei para os estábulos. Esses cavalos eram símbolo de poder e vaidade dos antigos reis, inclusive como armas de guerra. Quando a igreja local tem prevalência do poder humano, o poder do Espírito Santo se afasta. Verso 29. Porta oriental, também chamada Porta do Rei ou Porta Formosa. Estava exatamente ao norte da Porta dos Cavalos. O profeta Ezequiel teve visões com essa porta. Ezequiel 10:19 e 43:14. O Oriente, leste, aparece na Bíblia como símbolo da direção divina. Gênesis 2:8, Números 2:3, Ezequiel 11:23, 43, verso 4, 47, verso 1, Mateus 2:9. Nesse sentido, podemos dizer que essa porta representa para a igreja a direção de Deus. Verso 31. Porta da guarda. Entre a porta oriental e a porta das ovelhas. Deus levantou o pastor como atalaia da igreja, Ezequiel 3:17 e 33, de 6 a 8. É indispensável que mantenhamos vigilância, sobretudo em termos espirituais, 1 Pedro 5, verso 8, em todo o tempo. Nota 1. O terceiro capítulo nos ensina 1. A dar a devida honra segundo os feitos de cada um, Romanos 13:6. Aqui estão guardados os nomes de todos os que colaboraram para a reconstrução da cidade, com um registro daquilo que cada um contribuiu. 2. Que todos os fiéis devem participar da casa de Deus e do estabelecimento do reino, tanto no desfrutar dos privilégios espirituais, como no seguir ao longo da caminhada dos deveres. 1 Coríntios 3, versos 6 a 9 e 14, verso 26, 1 Pedro 2, 9. 3. Que os líderes religiosos devem agir como heróis,
sendo inspiradores em qualquer obra valiosa e construtiva. Verso 1. 4. Que os fiéis levam a obra avante mesmo onde eles próprios não esperam desfrutar vantagens. Alguns eram moradores de cidades distantes e estavam fortificando Jerusalém. 5. Que o rico e o poderoso, os maiorais, do versos 9, 12, 15 e 16, devem empregar seus talentos e sua influência na obra de Deus. 6. Que cada um deve ser fiel em melhorar a situação de sua casa. Cada um defronte de sua casa, versos 10, 23, 28 e 29. Isso é, multiplicar seus dons e talentos, por mais modestos que sejam, verso 30. Confrontar com a parábola dos talentos, Mateus 25, versos 14 a 30. Nota 2. A lei da navegação. Qualquer um pode dirigir o barco, mas só o líder pode indicar o rumo, capítulos 1 a 3. Neemias foi um líder diferenciado porque soube planejar. Ele navegou na visão, se preparou, planejou, antecipou problemas e propôs soluções. Veja os passos de Neemias. 1. Tomou conhecimento do problema. Neemias 1, versos 2 a 4. E tomou como seu, como sua responsabilidade. 2. Usou tempo para orar. Neemias 1, versos 4 a 11. 3. Aproximou-se de pessoas-chave. Neemias 2, versos 1 a 9. 4. Avaliou as necessidades. Neemias 2, versos 11 a 15, sem interferência de terceiros ou de conselhos inoportunos. 5. Encontrou o povo e lhe expôs a visão. Neemias 2, versos 16 e 17. 6. Os encorajou com projetos vitoriosos do passado. Neemias 2,18. Como a boa mão de Deus estivera com ele. 7. Recebeu apoio do povo. Neemias 2,18. Disponhamo-nos e edifiquemos. 8. Organizou o povo e motivou-o a trabalhar. Neemias 3, versos 1 a 32. Neemias organizou grupos por família e estabeleceu-lhes que trabalhassem conforme as prioridades.